Então, caros colegas, aí do grupo de São José dos Campos, e então, para começar, eu diria que, como pediatra, eu recebo muitos telefonemas. Telefonemas de pacientes, telefonemas de colegas, portanto, isso já não me surpreende. Mas também recebo telefonemas, são convites para palestras. Então, isso também já não me surpreende. Então, eu devo reconhecer que alguns telefonemas ainda podem me surpreender. E foi exatamente o que aconteceu recentemente com o convite que eu recebi para uma aula online, naturalmente, hoje não posso ser de outro jeito, de colegas de São José dos Campos. Qual foi o motivo da surpresa? O motivo da surpresa foi que exatamente o convite foi de colegas de São José dos Campos. Vou confessar que, quando eu recebi esse convite, eu levei um susto, eu quase caí. Quem me telefonou não poderia ter nem a ideia do que São José dos Campos representa na minha vida. Ah, porque eu sou frequentador, eu vou lá, tenho casa. Não, nada disso. Eu estive pouquíssimas vezes, acredito que só uma vez em São José dos Campos. Então, por que essa emoção? Então, eu peço licença e quase um pouco de paciência de vocês para fazer uma introdução da minha história, que tem ligação com São José dos Campos. Mas prometo que vou resumir o melhor possível. Quando eu tinha menos de 2 anos, ó, vocês perceberam? Menos de 2 anos, hein? Ó, faz tempo a beça, hein? Meu pai foi diagnosticado com tuberculose. Na época, era frequente. Vejam, meu pai, que era vendedor ambulante, vendia guarda-chuva no começo, que está aqui representado. Então, quando meu pai foi diagnosticado com tuberculose, ele recebeu a melhor orientação da época. Aliás, dentro do azar, ele teve um pouco de sorte, porque já tinha algumas coisas, embora ainda toscas, né, mas que já valiam, já tinham valor no tratamento. Um pouquinho antes não teria absolutamente nada. Então, quais são essas coisas e que ele aproveitou? O primeiro, ele foi submetido a um pneumotórax. Olha que coisa interessante. Os jovens devem ficar espantados. Ele se injetava uma agulha na pleura, se injetava ar, provocava um colapso, um colabamento do pulmão doente, porque o pulmão doente que ficava colabado, então ficava, digamos, em repouso. Assim, a facilidade de cura era maior. E antibiótico. Qual foi o primeiro antibiótico utilizado na tuberculose? E que tinha começado exatamente naquela época, um pouquinho antes não teria. Foi a streptomicina. Então, o tratamento era uma injeção por via intramuscular diária durante 2 anos. Então, durante 2 anos, o paciente, caso do meu pai, recebia todos os dias uma injeção intramuscular de streptomicina. A streptomicina dava algum efeito colateral? Olha, até que não tanto, né? Mas tinha um efeito, que é conhecido até hoje. Ela diminui a acuidade auditiva, pode provocar surdez. Meu pai teve uma diminuição da acuidade auditiva, mas felizmente não foi uma coisa assim muito acentuada. Bom, então, o pneumotórax, a streptomicina, e aí o médico sugeriu que ele fosse para um lugar que tivesse um ar puro e um clima ameno. Porque nós morávamos no bairro do Ipiranga, o bairro da Independência, né? Mas que era na periferia da capital, e eu nasci lá, aliás, nasci na Rua Silva Bueno, uma rua importante do bairro, e nasci em casa, com a parteira, né? Naquela época a gente não ia para a maternidade. Então, quando meu pai foi para São José dos Campos, para onde que ele ia? Lá tinha, e também estava no começo, acho que tem pouco tempo, tinha 4 sanatórios. Um era particular, era pago, e os outros 3 eram públicos e não eram pagos. Naturalmente, meu pai foi para um desses.
E ficou lá algum tempo até melhorar, e daí em diante ele teve mais alta do sanatório, e aqui nós estamos mostrando os sanatórios, e meu pai, olha, está aqui à esquerda, não tem nada a ver nessa época. Eu fiz uma outra foto quando ele estava no colo com o meu primeiro filho, que ia ser batizado, era um bebê. Bom, então, meu pai foi para o sanatório, melhorou com o tratamento, aí indicaram para ele ficar lá. Ficar lá onde? Então, tinha pensões em São José dos Campos. A maioria dessas pensões e é para onde que iam os tuberculosos, que já estavam melhor, né? Aliás, essas pensões, acredito eu que quase todas, foram fundadas por ex-tuberculosos, que tinham ficado curados. Aliás, foi assim que São José dos Campos foi se desenvolvendo, né? Porque meu pai tinha família, ele voltou para São Paulo, mas a maioria daqueles tuberculosos eram pobres, nem tinham família. Então, começaram a morar em São José dos Campos mesmo, no começo na periferia, provavelmente em casebres, depois foram melhorando de vida, foram trabalhando, foram criando, abrindo negócios e abrindo essas pensões. E foi assim que, olha, São José dos Campos, que não era nada, ficou essa maravilha que nós estamos vendo agora. Então, como eu disse, depois de 6 meses, meu pai voltou para casa, para o bairro do Ipiranga, e uma curiosidade, né? Ele não voltou a trabalhar logo em seguida. Então, até se ajeitar tal. E então, quando ele foi, como eu disse, eu não tinha 2 anos e não falava. Quando ele voltou, eu já tinha mais de 2 anos e já falava. E eu não reconheci meu pai. Então, eu pegava a mão, mas achava que ele era um jeito bacana, né? Pegava a mão dele e dizia, Moisés, que é o nome dele, né? Vamos na rua, na porta da casa, porque o carteiro vai trazer cartas do meu pai. Olha que coisa, né? Então, mas nesse tempo, São José dos Campos se desenvolveu maravilhosamente e está, né, como eu mostrei agora. Essa foto que eu mostrei, volta um segundo, eu voltei do meu pai, essa é minha mãe, essa foto também não é logo, já é bem mais tarde. Aliás, meu pai era simples, minha mãe era intelectual da família, hein? E me influenciou muito, inclusive, a ser médico, porque, como eles diziam, um sotaque que eles vieram da Bessarabia, Bessarabia era entre Rússia e Romênia, e havia um bate-bola entre os dois. E hoje virou um país independente chamado Moldávia. Outro dia, não faz muito tempo, eu li que a Moldávia era o país mais pobre da Europa. Então, eu disse, pô, não melhorou nada, né? Foi por isso que eles fugiram de lá, para fugir da pobreza. Mas pior do que ser o país mais pobre da Europa, era o último classificado no Campeonato Europeu de Futebol. Mas, então, isso é a minha história de São José dos Campos com o meu pai. Então, nós vamos falar sobre telemedicina. Eu falei de uma coisa muito antiga, agora vamos falar de uma coisa bem moderna, né? Então, telemedicina. Então, para começar, pela lógica, né, nós vamos começar com uma coisa que acho que todo mundo sabe. Tele. O que é tele? Tele é um prefixo, que significa à distância. Então, ele se refere a uma atividade exercida à distância. Então, o exemplo, eu tenho a impressão que foi o primeiro, não tenho certeza, mas foi o primeiro. Com tele foi telefone, né? Então, o telefone, fone vem de fonar, quer dizer, transmitir a voz. Então, telefone é falar à distância. Então, eu acho que foi aí que começou com o telefone, o tele, que agora tem várias coisas, e nós estamos falando, que nos interessa agora, que é telemedicina. Então, se telefone é falar à distância, telemedicina é uma atividade médica exercida também à distância. A telemedicina faz parte de uma atividade mais ampla, que é a telesaúde. A telesaúde
se ocupa de todas as atividades necessárias para que a gente se mantenha saudável. Isso, naturalmente, inclui alimentação saudável, inclui atividade física adequada, um sono correto, e, naturalmente, outras coisas. Então, a telesaúde usa a tecnologia da telecomunicação para relacionar o público com os médicos. Então, telesaúde é prevenção de doença, é manter o indivíduo saudável. E telemedicina, como a gente sabe o que é medicina, ela trata de doença. Então, é um tratamento da doença, mas é exercido à distância. A telemedicina, tal como o telefone, né, como eu disse, se caracteriza por ser exercida à distância e não presencial. Isso é telemedicina. Me pergunta, será que telemedicina é novidade? Será que é uma invenção moderna? Será que só apareceu agora com essa pandemia? Curiosamente, não. A telemedicina surgiu oficialmente em 1967, numa ação promovida pelo Hospital Geral de Massachusetts. Portanto, faz um pouco mais de meio século. E daí em diante, naturalmente, ela foi progredindo, sempre se aproveitando dos novos recursos tecnológicos, que foram muitos na década de 60, 70 e até hoje. Né? Então, eu disse, bom, então a telemedicina oficialmente começou em 1967. Mas será que ela começou mesmo em 1967? Será que não existia antes? Bom, eu contei um pouco da história, da minha história, então vou contar mais um pouquinho, vocês me perdoem, da telemedicina. Olha, bem antes de 1967, eu já fazia telemedicina. Como é que eu fazia telemedicina, hein? Eu fazia telemedicina através de minhas consultas por telefone. Então, a telemedicina era feita por telefone. Então, interessante, eu comecei meu consultório, eu tive durante muitos anos no bairro que eu nasci, o bairro que eu já citei, o bairro do Ipiranga. Então, naquela época, não tinha telefone no consultório. Nos primeiros 5 anos, não tinha telefone no consultório, mas eu tinha na minha casa. Então, eu ficava no consultório, saía geralmente à noitezinha, e eu jantava com o telefone na mão, porque eu tinha que atender os clientes, as suas dúvidas, dar orientação, garantir o retorno das consultas. Então, olha, isso não é telemedicina, é telemedicina do início, e, aliás, tem um nome, telemedicina, é muito importante, que é relacionado com o telefone. Hoje, a telemedicina pode ser caracterizada como síncrona, aquela que é exercida em tempo real. E assíncrona, quando é arquivada para uso posterior. Então, pode ser síncrona e pode ser assíncrona. Então, qual é o conceito básico da telemedicina que nós estamos conversando? A telemedicina não veio para substituir a medicina tradicional. Não é para substituir a medicina tradicional. Embora, nessa fase que nós estamos vivendo, a medicina está sendo até usada até para isso, né? Até para substituir a medicina tradicional. Mas esperamos que isso seja só transitório, é só durante a fase da pandemia e que a pandemia termine logo. Né? Então, a telemedicina não veio para substituir, mas veio para completar a medicina tradicional. Então, a telemedicina atualmente pode estar até substituindo, mas não é esse seu objetivo.
O objetivo é completar a medicina tradicional. Então, a telemedicina surgiu por muitos motivos, surgiu antes dessa pandemia, né? Mas ela se desenvolveu na pandemia, mas ela não é para ficar só na pandemia. A telemedicina veio para ficar. Então, sempre teremos a telemedicina. Por isso, nós devemos considerar que a telemedicina é um avanço tecnológico real e que não é transitória. E, como eu já disse, ela veio para ficar. Mas a medicina não é só telemedicina. Ela continua dependendo do seu lado humano. Medicina tem, desde o início, o seu lado humano. A medicina é uma ciência? Mas ela é diferente de todas as outras ciências. O que a diferencia das outras ciências? Em que ela é igual às outras ciências? Ela é igual porque junta conhecimentos científicos e usa recursos tecnológicos. Em que ela é, então, diferente? Ela é diferente das outras ciências porque ela mantém um relacionamento humano diferenciado. Então, medicina é ciência, mas não é só ciência. Ela precisa de um relacionamento humano diferenciado. E a medicina, isso vem, não é de agora, vem das origens da medicina, vem das suas origens, tal como ela foi criada e se mantém, como eu disse, ou pelo menos deveria, ou deve se manter nos dias de hoje, e olha, cá entre nós, para os dias do futuro. Nós dissemos que, na origem, a telemedicina esteve ligado ao telefone. Olha, telemedicina, telefone, eu fiz uma certa ligação, né? Mas agora vamos dizer uma outra coisa. O telefone serve para falar e serve para ouvir. E a telemedicina não é só ouvir. A telemedicina implica em escutar. Escutar. Escutar não é sinônimo de ouvir? Não. Ouvir não é sinônimo de escutar. Então, escutar não é sinônimo de ouvir. Porque ouvir é uma propriedade, digamos, um ato fisiológico. A gente ouve ruídos, ouve palavras, ouve até música, né? Mas escutar é um ato social que permite a comunicação. Então, então, empatia não é sinônimo de simpatia. Hein? A gente, às vezes, pensa que empatia é igual simpatia. Não. Também, empatia não é só ouvir. É sentir o que o outro está sentindo. É se sentir no lugar do outro. Olha como a coisa vai longe. Então, ouvir, a gente ouve qualquer coisa. Mas escutar, a gente escuta, a gente se sente, a gente, o médico particularmente, sente o que o outro está sentindo e vai mais longe ainda, se sente no lugar do outro. O Instituto do Coração, eu tive uma certa ligação no tempo da faculdade, é ligado à Faculdade de Medicina da USP, do Hospital das Clínicas. Todo mundo conhece ele como INCOR. E o Instituto do Coração foi pioneiro, enviando eletrocardiograma via fax. Sua atuação é legal e se baseia na resolução número 1643 do ano 2002 do Conselho Federal de Medicina. Então, qual é o objetivo, então, da telemedicina? É compensar os problemas de desigualdade, que, infelizmente, ainda é muito intenso, ainda é uma das características do nosso país. Porque no Brasil de hoje, o número de médicos até que é razoável, mas a distribuição é muito desigual, já que os médicos se concentram nos grandes centros. E isso deixa muita gente nos interiores do Brasil, nos lugares distantes, sem recursos disponíveis. Então, o que queremos é tornar a saúde acessível.
acessível a qualquer hora e em qualquer lugar. E, para isso, a telemedicina é importante. Mas, cá entre nós, né, todos nós sabemos, nada é perfeito. Precisamos reconhecer que a telemedicina tem limitações. Por exemplo, insuficiência de recursos tecnológicos nas regiões pobres. Segundo, ela não permite ao médico perceber manifestações de ansiedade, nem expressões faciais que são importantes na consulta médica e no diagnóstico médico, mas só podem ser observados nas consultas comuns presenciais. E também tem um detalhe, né? A inexperiência dos pacientes com a tecnologia pode atrapalhar o valor da consulta. Então, a telemedicina é indispensável, ela completa a consulta presencial, vai continuar certamente no futuro, mas nós sabemos que ela não é perfeita e, por isso, precisamos ajudar a que as coisas melhorem, e para isso vamos aproveitar os recursos tecnológicos, né? Aliás, o outro lado da telemedicina, isso, especialistas nisso sabem bem, ela facilita o controle a longo prazo de doenças crônicas. Hoje, doenças crônicas fazem grande parte dos pacientes que vão procurar médicos. São doenças crônicas. E essas doenças crônicas podem ser cuidadas, em parte pela telemedicina. Eu mesmo tenho casos de pacientes que são do Nordeste brasileiro, vieram no consultório, eu vejo, são casos crônicos, e depois a gente acompanha, em grande parte, pela telemedicina. Então, a telemedicina, como disse, visa romper barreiras e eliminar distâncias. Então, quando completar, e quando é difícil, a consulta presencial. A telemedicina permite uma consulta completa. Uma consulta completa. Começa pela anamnese, com toda a consulta, inclui história e interrogatório, se completa com solicitação de exames complementares e ainda permite, se necessário, uma segunda opinião, pois pode conectar com especialistas mesmo à distância. A verdade é que muitos pacientes e muitos médicos, né, com toda a razão, ainda hoje preferem consultas presenciais. Mas volto a dizer que a consulta, a teleconsulta veio para ficar e nós devemos nos aproveitar dela. Bom, em resumo, não tenho dúvida, telemedicina não é um recurso só criado para ser usado durante essa pandemia. A telemedicina veio para ficar. Assim, no futuro, pós-pandemia, que venha logo, nós vamos associar consultas presenciais periódicas intercaladas com telemedicina. Bom, agora, reiterando o que eu já falei no começo, para os colegas São José dos Campos, na verdade, essa conversa um pagamento, representa um pagamento, um pequeno pagamento, né? Um pagamento parcial com a minha dívida eterna com São José dos Campos. Então, é muita sorte eu ter tido essa oportunidade. Olha que coisa curiosa, né? No começo da minha vida, menos de 2 anos, eu tive a ligação São José dos Campos através dos meus pais. Agora, numa fase avançada, eu quase ia usar essa expressão, a minha mulher acha ruim. Então, vamos dizer assim, numa fase avançada da minha carreira, eu volto a ter relação importante com São José dos Campos através desse convite que vocês me deram. Então, eu li recentemente, acho importante, uma frase, aliás, expressa num pergaminho do Mar Morto, de 2000 anos atrás, entregado
encontrado recentemente, e que diz: e essas são as coisas que você deve fazer: falar a verdade uns para os outros, e também amar os outros. Isso é o que declarou o Senhor. Então, como eu disse para vocês, falei muito do passado, mas, sem dúvida, uma nova era da medicina se anuncia, com todos os recursos tecnológicos, mas isso certamente inclui a telemedicina. Por isso, colegas, estejam preparados para essa nova fase. Obrigado pela atenção de vocês. Doutor Jaime, muito obrigado pela apresentação. Ficamos contentes de ajudar o senhor a pagar um pouco dessa dívida histórica. E como o senhor disse, e como o senhor disse que foi um pagamento parcial por enquanto, nós vamos convidá-lo outras vezes. Está vendo? Tá vendo? A dívida com Deus a gente não paga nunca, mas olha, gostei do que você falou. Legal. Olha, eu acho que a gente podia abrir para algumas perguntas sobre o tema. Interações. Uma coisa que sempre nos preocupa, até o Dimas, quando eu falei para ele a primeira vez sobre esse tema, ele ficou não gostou muito da ideia, em função do problema do exame físico, né? O exame físico realmente, a não ser se a coisa evoluir muito aí para a realidade virtual, a gente ainda vai demorar para substituir. Mas hoje eu estava conversando com alguns colegas e um problema que acho que o senhor viveu durante muitos anos, e acho que vários colegas pediatras vivem, que são aquelas consultas por telefone, né? Que não tem hora, que não tem nenhum... E acho que, assim, tem alguns problemas, né? Esses procedimentos todos, pelo WhatsApp agora, a gente recebe foto de tudo quanto é patologia, são coisas que não são remuneradas, né? E em que a gente acaba se expondo do ponto de vista legal. Então, eu acho que a PM aqui de São José já teve umas palestras no ano passado sobre isso, e acho que existe a preocupação de voltar a discutir a forma de tornar uma ferramenta do ponto de vista jurídico adequada para nos salvaguardar, né, de condutas e também de uma forma que a gente possa também usar isso como uma coisa para ser remunerado, né? Porque as consultas pelo WhatsApp não são, né? Olha, eu ia falar nisso, eu acabei não falando, mas foi ótimo. Olha, perfeito o que você falou, perfeito. Esse é um problema, e, aliás, um problema dos pediatras, né? Porque, então, a telemedicina é importante, a gente pode fazer... E você falou, no raio-x, agora me lembrei. Olha, você pode, pela consulta, pela teleconsulta, você pode pedir o raio-x e até indicar que tipo de raio-x. E depois você pode receber o resultado por telemedicina. Então, isso não impede. Pedir exames, pode pedir exames. Você vê quais são os exames, depois você recebe os resultados. Então, olha, isso do raio-x não é uma coisa contra a telemedicina, porque você pode fazer, pedir o raio-x e receber o resultado pela telemedicina. Bom, mas agora, a outra coisa que você falou, isso você não entendeu nunca. É por isso que eu disse que e isso é próprio da pediatria, né? É impressionante, às vezes tem clientes que não vêm, às vezes, há anos no consultório. Quer dizer, a criança muda muito, né, com o crescimento. E eles querem fazer uma perguntinha. Na verdade, a perguntinha é uma consulta completa. Então, não é uma teleconsulta, é uma conversinha, e como você disse, essa conversinha não precisa, não merece, não precisa e não deve ser remunerada.
Afinal, foi só uma conversinha com o médico, mas quando, na verdade, foi uma consulta completa. Então, isso você tem toda a razão. Então, o que nós devemos é aproveitar, então, a telemedicina. Mas dizer que a telemedicina é uma consulta real, não é apenas uma conversa, e ela tem que ser adequadamente remunerada. Então, você tem toda a razão. Então, é a hora do pediatra, que costuma ser muito explorado, então, mudar um pouco isso, e acho que a telemedicina, oficialmente, não uma conversinha, não um telefonema, como eu disse, que os clientes me fazem na hora do jantar. Então, a telemedicina pode transformar um pouco a pediatria e mostrar que é uma consulta completa, é a teleconsulta com anamnese, exames subsidiários, que são pedidos, são depois analisados, se faz um seguimento da criança, então, a mãe mostra a criança, né, na tela, então, hoje mesmo a mãe dizia que era, me mandou um caso dizendo que era alergia que saiu da pele, e, na verdade, era um exantema súbito. Bom, então, a telemedicina deve ser considerada uma consulta, cabe a nós, aos pediatras, às associações pediátricas, tornar bem claro que hoje nós dispomos de telemedicina para os casos necessários, mas que é uma consulta real e, assim, deve ser adequadamente remunerada. Perfeito. Algum colega gostaria de fazer alguma pergunta? Eu gostaria. Fiquem à vontade. Posso falar? Claro. Perigo, já estou tremendo na base. Doutor Zulin, deixa eu só apresentar o senhor para os colegas que não conhecem. Zulin é mais conhecido que eu. É hoje presidente da Sociedade Paulista, da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Eu convidei para fazer parte dessa reunião, porque a ideia seria, depois da palestra do Dr. Jaime, a gente falar um pouco sobre a sociedade em si. Então, Zulin, fica à vontade. Bom, boa noite a todos. É uma grande honra estar aqui. É muito difícil falar depois do professor Jaime Muraovski. Temos uma honra. Nós temos muitas coisas em comum. É verdade. Primeiro, que ele foi um brilhante presidente da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Eu tenho orgulho disso. O terceiro presidente, viu? Terceiro presidente. Segundo, que meu pai também veio da Bessarabia. Um segundo fato em comum. E o terceiro, que me deixa muito satisfeito, é esse livro laranja que o senhor tem na estante, que me acompanhou desde o tempo da residência. Que bom, que satisfação. É um prazer estar com o senhor aqui e estar com esse pessoal de São José. Em relação a... Eu serei breve também. Em relação à telemedicina, eu vou começar só lembrando alguma coisa. O Código de Ética Médica, para quem se recorda, diz no seu artigo 37, é vedado ao médico prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em caso de urgência ou emergência. Está no Código de Ética. Mas os tempos mudaram. Como já dizia Cícero, ó mores, ó tempora. Ó tempos, ó costumes, né? Os tempos mudaram. E o ídolo da minha geração, Raul Seixas, já dizia que nós não podemos ter a mesma opinião formada sobre quase tudo. Nós temos que evoluir. E com essa evolução, em 1999, em Tel Aviv, houve uma declaração de Tel Aviv sobre a telemedicina, com o Congresso da Associação Médica Mundial, de 99. E ela dividiu a telemedicina em 4 tipos: a teleassistência, a televigilância, a teleconferência e a teleconsulta. A teleassistência, nós temos muitos exemplos. Um bom exemplo dado
pelo professor Muraovski, que foi do INCOR. Um outro exemplo mais recente é do hospital do Mboi-Mirim, e vários outros fazem a mesma coisa, que é gerido pelo Einstein em São Paulo. O hospital Mboi-Mirim, que é da periferia de São Paulo, para quem não conhece, atende uma população de 800 mil habitantes. E é um hospital de emergência, de urgência, de UTI, de clínica médica, mas não tem neurocirurgião nem neurologista de plantão. E atende muitos casos de acidente vascular cerebral. E o hospital dispõe de tomografia 24 horas. Então, quando chegava um traumatismo craniano, um acidente vascular cerebral, o paciente era feita a tomografia imediatamente e era encaminhada para outro hospital para uma avaliação por neurologista. Hospital do Campo Limpo, hospital distante, então até conseguir ambulância atravessando as ruas de São Paulo, o trânsito, o paciente chegava em piores condições no outro hospital, e 90% dos casos que eram encaminhados voltavam para o nosso hospital com a indicação de não ser cirúrgico. Então, olha o transtorno, nós pegávamos os pacientes, fazíamos a tomografia, levava para outro hospital, era visto pelo neuro, o neuro dizia que não era cirúrgico e retornava. A teleassistência, nós passamos a mandar as tomografias e o quadro clínico para o neuro, que dava indicação. Nós deixamos de encaminhar 90% dos pacientes para outro hospital. Isso é teleassistência. Televigilância, que é outra forma, também foi comentado pelo professor. A televigilância é como controlar um diabético, é como controlar um cardiopata, à distância, sem ter que revê-lo frequentemente. Isso é televigilância, avalia o estado do paciente. E o professor citou que faz com seus pacientes de outros estados de São Paulo. Isso é teleassistência, é televigilância. Existe a teleconferência, que é um médico consultar outro num caso de dúvida. Eu sou um clínico geral, tenho um caso complicado de endócrino e consulto outro. Isso chama teleconferência, perfeitamente válido. Até o Pedro um cirurgião pode, eventualmente, no momento cirúrgico, lógico que o Pedro tem muita experiência disso, eu consultaria muito pouco, mas alguns cirurgiões mais inexperientes poderiam consultar um outro cirurgião para saber o procedimento naquele momento. Isso é teleconferência e telecirurgia. O quarto item que foi colocado é essa que a gente está discutindo, que é a teleconsulta, que é uma consulta diretamente com o médico, sem contato direto entre ambos, que é válido, a gente está aprimorando, alguns hospitais estão oferecendo, nós já estamos fazendo isso antes até da pandemia, mas temos que tomar muito cuidado, porque a responsabilidade é do médico que faz a teleconsulta. Não há desculpa eu não vi o paciente, eu não sabia exatamente disso. Então, a responsabilidade é do médico que faz a teleconsulta, que é válido, chegou para ficar, embora eu acho, assim, como pediatra da velha guarda, está havendo uma concorrência desleal, né? Porque nós somos da escola que nós queremos ver a criança, ver o desenvolvimento, conversar com a mãe, conversar com o pai, com o cuidador, com a avó. Isso é muito importante em pediatria. Então, nós temos que tomar muito cuidado de não assumir que a teleconsulta substitui o pediatra de consultório. Então, isso que eu queria colocar em relação a esse tema da teleconsulta. Obrigado pela oportunidade aí. Sulim, quando eu crescer, eu vou querer falar bem que nem você, viu? Gostei muito. Olha, você falou muito bom, você falou da concorrência desleal. A gente não deve focar dessa maneira, senão falar, ele está defendendo o seu. Nós não estamos defendendo o nosso, né? Você tem toda a razão. Mas olha que interessante, você viu... aliás, eu sempre digo, regra foi feita para ser mudada. Lei não, né? Lei geralmente é uma coisa básica, é difícil mudar uma lei.
Mas regulamento foi feito para ser mudado. O regulamento depende da época, da situação daquela época. Então, olha, interessante é o que você citou. É evidente que tem que ser mudado, não serve mais, vai para o museu. Agora, o que nós temos que fazer é uma adaptação. Eu volto a dizer. Quer dizer, então, é a associação da medicina presencial da telemedicina. Você também deve ter cliente que mora no Nordeste ou lá no Sul do Brasil e que ele vem no consultório. Então, foi feita a consulta presencial. Então, você já tem uma boa ideia. Então, durante algum tempo, você pode orientar através da telemedicina. Então, nós temos que nos adaptar às condições, temos que fazer coisa como tirar, que é jogar no lixo. No lixo não, né? Mandar para o museu aquela regra, que não vale mais. Então, não falar muito em concorrência desleal, senão parece que nós estamos defendendo o nosso. Não, nós queremos fazer o melhor possível. Isso significa medicina presencial, mas adaptado com a medicina, com a telemedicina. Concordo. O fator desleal é assim, o caminho, talvez a palavra tenha sido um pouco forte. Se você oferece o serviço, compra quem quer. Exato. Só que isso vai contra, a senhora nos ensinou muito isso, vai contra a filosofia da pediatria, que é ter a criança sendo examinada, contactando, vendo sua evolução, etc, etc. Pequenos distúrbios, pequenos desvios de desenvolvimento neuropsicomotor só são vistos na consulta pediátrica, né? Isso, antes até da gente discutir esse assunto, muito antes da pandemia, a sociedade tem discutido o pronto-socorrismo, né? Que é o paciente que vai demais ao pronto-socorro em vez de ir ao seu... Hoje em dia... Então, junta-se esse pronto-socorrismo a um fato que tem acontecido. Eu vou ao pronto-socorro e ligo para o professor Jaime para saber se a conduta está correta, né? Exatamente. Não é isso? Exatamente isso. E se você endossa, você é corresponsável. É uma otite. Devo dar antibiótico que o médico prescreveu? O senhor deve ter ouvido várias vezes isso, né? Exatamente. Só um resfriado. O senhor concorda que é só um resfriado? Olha, você tem toda a razão. Então, é isso aí. Então, mas são coisas da vida pediátrica que a gente vai trabalhando. Nós vivemos, que eu chamo, a cultura do pronto-socorro, né? Então, qualquer coisa lá no pronto-socorro, mas depois telefona para o pediatra exatamente para ver se está certo. É impressionante isso, você tem toda a razão. E é difícil, né? Você deixou de atender algum cliente ou alguma pessoa porque ela não podia pagar? Certamente nunca. Não, nunca, jamais. Eu também não. Eu nunca deixei de atender porque eu não podia pagar. Às vezes eu brinco, você vai pagar R$1, só para não dizer que não vai pagar nada. Então, a pediatria é difícil, né? Por isso eu não recomendo para os jovens serem pediatras. Não, eu continuo recomendando. Continua? Olha, eu não faria outra coisa na vida. Eu ainda acredito. Eu não faria outra coisa na vida. Foi muito importante na minha vida. Aliás, eu não tenho nenhum... Nesta fase já adiantada, eu não tenho grande queixa dessa vida. Como eu disse, meus pais eram imigrantes pobres, uma gente maravilhosa, fui bom aluno na faculdade de medicina, os clientes, todos me elogiando, a mulher, o casamento, sou casado há 60 anos, tudo foi maravilhoso. Meu único receio é Deus olhar para mim e dizer, não te devo mais nada, hein? Eu disse, espera um pouquinho, Deus, eu não sei andar de bicicleta nem nadar. Deus vai titubear um pouco e dizer, isso já fica para a próxima encarnação. Doutor Jaime, muito obrigado pelas palavras. Eu vi algumas pessoas aqui no chat dizendo que o senhor são fãs incondicionais do senhor, e eu espero realmente poder contar com o senhor outras vezes.